Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Fédon de Platão, discutindo morte, imortalidade da alma, e eu parei quando ele estava falando sobre a necessidade de estar separado do corpo na medida em que o corpo ele é impuro. Então, defendendo que, portanto, quando quem sabe, ele estiver apenas em alma, ele não vai conseguir ver mais a verdade do que nesse momento. E ele dizia justamente isso. Então, vamos continuar. Eu parei quando ele dizia, salvo em caso de absoluta necessidade, a questão de ter um comércio com o corpo, uma comunhão com o corpo, nunca nos deixando contaminar pela sua natureza e permanecendo puro das suas máculas, até que Deus nos liberte dele. Parei exatamente aí. Continuando então. Quando estivermos assim purificados, salvos da loucura do corpo, estaremos provavelmente em contato com as coisas puras e conhecermos por nós próprios tudo o que é sem mistura, sendo nisso certamente que consiste a verdade. A quem é impuro não é permitido alcançar o puro. Imagino, Símia, ser isto o que devem pensar e dizer entre si todos os verdadeiros amigos do saber. Não estás de acordo? Inteiramente, disse Símias. Se assim é verdade, companheiro, prosseguiu Sócrates, tenho grande esperança de que, uma vez chegado ao lugar para onde vou, aí atingirei plenamente, se algures isso for possível, o que foi o objeto essencial dos meus esforços durante a minha vida passada. Por isso, a viagem que hoje me é imposta desperta em mim uma boa esperança, como em todo homem que julga que o seu pensamento está preparado e como se tivesse sido purificado. Isso com certeza, disse Símias. Ora, purificar a alma não será justamente, como dizíamos há momentos, separá-la o mais possível do corpo e habituá-la a recolher-se e a reunir-se em si mesma a partir de todas as partes do corpo, bem como a viver, tanto quanto possível, na vida presente e na vida futura, sozinha consigo mesma, liberta do corpo como de uma cadeia? Seguramente, disse ele. E esta libertação e separação da alma em relação ao corpo não será aquilo a que se chama a morte? É exatamente isso, respondeu. Mas libertar a alma não tem, segundo nós, aquele fim que os autênticos filósofos, e só eles, anseiam ardente e constantemente? Não é precisamente para essa libertação e para essa separação da alma e do corpo que os filósofos se exercitam? Evidentemente. Neste caso, como eu dizia no começo, seria ridículo que um homem que em vida se esforça por viver num estado tão próximo quanto possível da morte se revolte na altura em que a morte vem ao seu encontro. Seria ridículo, não se pode negar. É, portanto, um fato, Símias, continuou Sócrates, que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e que entre todos os homens são eles os que menos medo têm da morte. Reflete o seguinte: se eles se embaraçam de todo modo com o seu corpo e desejam que a sua alma se encontre sozinha consigo mesma, e se por outro lado têm medo e se revoltam quando esse momento chega, não será uma grave contradição da parte deles não partirem de bom grado para um lugar onde esperam conseguir, logo que lá cheguem, aquilo que os apaixonou ao longo de toda a vida? E não estavam eles apaixonados pela sabedoria e desejosos de se libertar de um companheiro em que se haviam embaraçado? Pois que tem-se visto muitos homens que, por haverem perdido um ente querido, uma esposa, um filho, decidiram segui-los também até o Hades, levados pela esperança de aí reverem os entes chorados e de ficarem com eles. E quando se trata da sabedoria, o homem que está realmente apaixonado por ela e que também tem a convicção de que em mais nenhum lado, a não ser no Hades, encontrará uma sabedoria merecedora desse nome, vai revoltar-se contra a morte
e não partirá de bom grado para o outro mundo? Temos necessariamente de acreditar que sim, companheiro, se ele for realmente filósofo, pois estará firmemente convencido de que não encontrará em mais nenhuma parte a sabedoria pura, senão ali. Mas sendo assim, não seria uma grave contradição, como eu há pouco dizia, que um tal homem tivesse medo da morte? Sim, por Zeus, disse ele. Interessante aqui a gente lembrar, né, da frase do Marco Aurélio, imperador romano, que dizia o seguinte: tomar a morte como sua conselheira, né? Viver como se fosse realmente, se você fosse morrer. E ele chamando a atenção aqui que o caminho da filosofia, né, é fazer essa busca na sua vida presente, se separar o máximo possível desse corpo, né, do corpo físico, que é o corpo que vai buscar atender essas necessidades, essas amarras que prendem esses desejos e esses medos, para o quê? Para conseguir separar corpo e alma, sendo alma a essência que habita dentro do ser e, portanto, né, mais ligada a essa verdade que vai se encontrar no momento em que se tiver afastado do corpo físico. Então ele decidindo aqui, né, claramente e dizendo que não tem medo da morte, porque a vida inteira ele buscou exatamente essa pureza. Então, se ele busca isso a vida inteira, porque ele estaria preocupado nesse momento em que ele tem essa chance de estar mais próximo do que ele está dizendo aqui, né, dessa sabedoria pura. Continuando então. Por conseguinte, quando encontrares um homem que se agasta porque vai morrer, tens aí uma forte prova de que ele não amava a sabedoria, mas o corpo, e podemos igualmente crer que também amava o dinheiro e as honrarias, uma coisa de ambas ou as duas juntas. É certamente como afirmas, disse ele. E aquilo a que chamam coragem, Símias, não é também uma marca característica dos verdadeiros filósofos? Sem dúvida alguma, respondeu. E a temperança, aquilo a que vulgarmente chamam temperança e que consiste em não se deixar perturbar pelas paixões, mas em desdenhá-las e moderá-las, não será uma coisa própria apenas daqueles que se interessam muito pouco pelo corpo e vivem na filosofia? Necessariamente, respondeu. Efetivamente, prosseguiu Sócrates, se quiseres considerar a coragem, a temperança dos outros homens, hás de achá-las bem estranhas. Mas como, Sócrates? Sabes, disse ele, que todos os outros homens incluem a morte no número dos grandes males? Com certeza, respondeu Símias. Ora, não é por temor de males maiores que os mais corajosos entre eles suportam a morte quando isso se torna necessário? Exatamente. Quer dizer que todos eles são corajosos por medo e temor, à exceção dos filósofos. Mas é absurdo que se seja corajoso por medo e por covardia, sem dúvida nenhuma. Aqui é interessante a gente ver isso, né? Que ele está dizendo aqui que as pessoas elas temem muito a morte, né? E tantas vezes, né? Aqui elas temem tanto a morte que elas vão fazer atos, por exemplo, né? Como guerrear, ou seja, aparentar coragem, mas na verdade por medo da própria morte, né? Então, na verdade, não seria uma coragem, seria uma covardia, né? E ele está aqui desenvolvendo um pouco essa ideia, né? Não se passará o mesmo com aqueles homens que são regrados? E por uma espécie de desregramento que eles são temperantes. Bem, podemos declarar que isso é impossível, mas a sua astuta temperança não o consegue desmentir. É só porque eles têm medo de ficar privados de outros prazeres que procuram abster-se de certos prazeres em favor de outros que os dominam. Bem, podem chamar intemperança o fato de ser governado pelos prazeres, pois isso não impede que seja por serem vencidos por certos prazeres que eles dominam os outros. Vem isto a dar no mesmo que há pouco eu afirmava, ou seja, que foi de certo modo por desregramento que eles se tornaram temperantes. De novo aqui ele mostrando um outro caso de algumas pessoas que se abstêm de alguns prazeres, mas não porque realmente acreditam nisso. Elas se abstêm
porque elas pensam que isso vai impedir que algumas coisas, por exemplo, aconteçam de modo que essas pessoas fiquem privadas de outras coisas. Então elas não estão fazendo a coisa pelo dever, mas simplesmente pelo medo. Então eu não vou tomar muito álcool porque eu posso perder o controle, por exemplo, e aí no momento que eu perco o controle, eu vou estar inapta para o poder. Eu vou estar para exercer um cargo de confiança, mas eu não faço aquilo pelo sentido de dever e porque eu acredito, mas é por medo de que aquele prazer me prive de um outro prazer que eu tenho, ou seja, não estou me livrando de prazer algum, né? Sempre por medo ou por desejo. Continuamos um pouquinho mais amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.